Olá, sou o Rodrigo, eu sou um corredor amador e hoje eu vou falar do Glide Ride 3 depois de 800 quilômetros. Esse é um tênis da ASICS, ele tem um drop de 5 milímetros, quer dizer, a diferença da parte de trás para a parte da frente é de 5 milímetros, e ele é um tênis da categoria de amortecimento, né, a gente pode dizer. No tamanho 40, ele pesa 266 gramas, de acordo com o site da ASICS, e eu não consegui descobrir a altura do calcanhar, mas diferentes sites falam entre 40 e 42 milímetros aqui na parte de trás, né? Então ele é um tênis alto, né? Vou começar falando do cabedal dele, né? Ele é feito numa malha jacquard, ela é duplicada, né? Ou seja, são duas camadas desse tecido, né? Ele é um tecido que eu achei respirável, né? Apesar de eu ter visto algumas pessoas falando que ele esquenta um pouco o pé durante o verão, eu não senti isso, mas talvez eu não ligue muito para isso, né? Assim, não sei, talvez meu pé não esquente tanto, eu sei que para certas pessoas é uma questão, então isso tem que ser levado em conta. Ele tem um clipe de contraforte rígido, né? E ele tem aqui dentro bastante acolchoamento, assim, eu senti então um tênis bastante confortável, sobretudo em relação a outros que eu utilizava antes, e a língua dele é relativamente presa, ela está presa, um pedaço dela é presa aqui na parte de dentro, né? O cadarço é normal, não sei muito bem o que falar de um cadarço tranquilo, e eu usei o furo extra para prender ele melhor aqui na minha, né, para o ajuste ficar melhor. Então achei que sem esse furo extra aqui, né, sem fazer esse tipo de amarração, o ajuste não ficou tão bom. Eu sentia que o pé dava uma escapada, principalmente aqui atrás, né, no calcanhar. Bom, aí tem a entressola dele, né, que é essa parte aqui, que é onde está a magia, a diferença dessa versão para as versões anteriores, né. Ele é uma entressola de dupla camada, né. Em cima você tem o Flight Foam Blast Plus, né, de nome difícil de falar, que é bem macio, né? É a entressola que está no Nova Blast 3, né? Só que aqui é só um pedaço dela que é esse Flight Foam Blast Plus, FF Blast Plus. É um material bem macio. Se você aperta aqui, você sente que ele é bem macio, né? E por baixo você tem um outro material que é o Flight Foam Propel, e que ele é mais rígido, é um pouco mais firme, né? Ainda que ele seja assim, ao toque ele é macio, só que ele é um pouco mais rígido. E entre essas duas camadas você tem uma placa de plástico, então ela não é uma placa de carbono, né? Então ela ajuda mais a dar estabilidade e uma certa rigidez, mas você vê que você consegue dobrar o tênis, né? Não é aquela coisa rígida que nem uma placa de carbono, né? Essa combinação entre esses dois materiais é o que dá a sensação de corrida sobre a qual eu vou falar melhor, mas já dá para dizer que é um tênis bem macio, né? E no solado dele, ele tem, como todo bom ASICS, na verdade, via de regra, é um tênis que dura muito, e esse daqui é o material de borracha Ahar Plus, que, assim, é super durável e a aderência, nunca tive problemas, né, com a aderência, então é ótimo, né? Então vou falar um pouco da sensação de corrida, né, desse tênis aqui. Eu acho que esse tênis ele funciona muito bem para você fazer corridas leves e longas, né? Ele é um tênis que ele não serve tanto para você mudar o ritmo de corrida. Ele parece muito bem um tênis que você calça e você vai, né, com a passada, vai indo, né? Porque ele tem uma tecnologia justamente que a ASICS chama de Guide Sole, né? Que é esse formato aqui dele que é abaulado, né? Parece um pouco aqueles tênis da Hoka que tem o Meta Rocker, né? Que é essa coisa dele ser um tênis, tá vendo? Que ele né? Ele tem esse formato e com a placa, nessa placa de plástico, ele deixa ele faz seu pé entrar aqui de um jeito que ele deixa o tornozelo bem, vamos dizer assim, rígido. O tornozelo para aqui, né? Ele não tem tanto esse tipo de movimentação. É como se seu pé fosse sempre fazendo um movimento ali que te joga para frente, né? E te mantém essa transição de passada de um jeito bem mais fixo, por assim dizer.
né? Então ele é um ótimo tênis para você segurar um pace leve, tranquilo, durante bastante distância, né? E foi assim, sobretudo, que eu utilizei ele nesses últimos 800 quilômetros, né? Foi justamente utilizando ele como um tênis para fazer os longos, em que eu não tinha um ritmo, que eu não precisava imprimir um ritmo, que para mim é um longo leve, né? Que oscila entre 5,20 e 5,30 por quilômetro, né? Minutos por quilômetro. E corridas leves do dia a dia eu também utilizava bastante ele. E é um tênis, como eu disse, que é bem macio, né? Eu fiquei realmente impressionado, assim, né? As pessoas não costumam falar que ele é tão macio assim, mas eu achei um tênis muito macio. E eu acho ele até um tênis, em certo sentido, um calçado subestimado, assim, né? Porque pelo fato da ASICS ter o Nova Blast, muita gente gostar do Nova Blast, aqui no Brasil, pelo menos, ele ficou um pouco sumido, esse tênis. Ninguém falou muito dele e tal, mas é um tênis muito bom para comer quilometragem, assim, né? Você vai usando ele, usando ele, usando ele. O único ponto negativo que eu diria, né, sobre esse tênis é que eu sinto que por ele um pouco prender o seu tornozelo, né, ele acaba tirando um pouco o impacto, né? Isso eu vi alguns fisioterapeutas de um canal da gringa, o Doctors of Running, falando, né, que ele deixa um pouco o seu tornozelo mais, como se ele tirasse um pouco o trabalho do tornozelo e da panturrilha, né, assim, porque justamente ele mantém o seu tornozelo preso aqui, ele não, né, o que ajuda na estabilidade, mas também nesse movimento de flexão, né, dorsiflexão, pelo que eles dizem lá. Isso acaba levando o impacto um pouco para cima, para os joelhos, para os quadris, né? Então essa parte tem que estar bem fortalecida também. Como o meu joelho tem um certo, não é um dos mais resistentes, vamos dizer assim, eu não consegui usar ele muitos dias seguidos. Então se eu usava 3, 4 dias seguidos, eu começava a sentir meu joelho já. Então eu considero que é bom alternar esse calçado com um outro, né? Eu acho que ele para usar para tudo, eu não acho que ele seja o mais adequado. Ainda que o peso seja relativamente leve, 266 gramas no tamanho 40, né, é o peso do Nova Blast 2, inclusive. E muita gente usa para ter treino de tiro, tudo. Mas eu acho que por ele ter esse formato de passada menos natural, né, ele te guiar a sua passada, isso eu acho que pode trazer um certo problema no longo termo, né? Então eu acho que enfim, não seria um tênis adequado de usar em todos os treinos, né? Mas ele é muito bom para fazer os longões, para fazer umas rodagens mais leves nos outros dias da semana. Após 800 km, esse tênis está, é surreal, assim, a sola, o solado dele tá praticamente, não parece que tem 800 km, ele está super conservado, mas tem um problema que eu diria que ele perdeu um pouco daquela sensação de maciez que ele tinha no começo, mas isso é normal, porque, enfim, 800 km é bastante coisa, né? E hoje em dia, o preço dele, né, o preço oficial é 999, mas no próprio site da ASICS hoje está 799, então eu acho que é uma boa opção, considerando que hoje todos os tênis de máximo amortecimento das marcas estão mais de R$1.000, eu acho que 799 até que é um bom preço para esse tênis, né? Mas é isso então, espero que vocês tenham curtido e valeu!